Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você está pronto? E agora senta no sofá, pega a pipoca porque está no ar mais um giro de notícias do Colossal. Bom, Colossais, no giro de notícias de hoje vamos falar de Renato Kaiser, que mal chegou, nem estreou e já está sofrendo bastante crítica por parte de alguns torcedores do Sport Clube Vitória. Vocês vão entender por que dessa crítica, tá? Tem o presidente Fábio Mota também falando a respeito da SAF, que é uma expectativa do torcedor, ainda mais diante desse momento ruim que o Vitória está vivendo, né? A gente vai falar também, fazer uma prévia do jogo entre Vitória e Flamengo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importante onde o Vitória precisa vencer para pontuar no Campeonato Brasileiro, mas é um jogo difícil e a gente vai trazer detalhes sobre este jogo. Vamos falar também do atacante Felipe Cardoso, da bonita história dele, na verdade uma história muito triste, né? Comovente, e ele vai fazer um feito, né? Se estrear hoje pelo Vitória, você vai entender essa história do atacante Felipe Cardoso. Tudo isso e muito mais ainda neste vídeo. Mas antes, eu só vou te pedir uma moral. Deixa um like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Sport Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos para o vídeo. Bom, Colossais, vamos começar o giro de notícias de hoje falando do atacante Renato Kaiser, né? O novo centroavante do Vitória, um jogador que... Será que é o 9 que o torcedor tanto esperava? Olha, ele está sofrendo muitas críticas por parte de alguns torcedores do Vitória e você vai entender por quê. Eu vou postar aqui a publicação do SCV Gols para a gente poder entender essa história. Vamos lá. Está aqui a publicação do SCV Gols, o Instagram SCV Gols, o Instagram onde tem bastante conteúdo do Vitória. A legenda está assim, ó. O técnico Thiago Carpini revelou que o centroavante Renato Kaiser está com a lesão na posterior da coxa, cicatrizada, mas se encontra em processo de transição e não deve fazer a sua estreia diante do Flamengo. Ainda segundo Carpini, ele deve estar à disposição diante do Defensa e Justiça pela Sul-Americana ou Atlético Mineiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí, gente, né? O Vitória contratou um jogador que estava, no mínimo, aí se recuperando de lesão e o torcedor ficou chateado com isso. Vamos ver aqui os comentários nessa publicação aqui dos torcedores. SCV Colossal comentou aqui, ó. O jogador já veio machucado. Belo planejamento da nossa diretoria. Bruna comentou aqui. Na moral, PQP, não é possível. Marcelo, aí é 3 meses, só anda lascado da posterior. Rosane comentou aqui. Não é possível, já chegou bichado. Ítalo, esse time parece que vive em The Office. Oliveira, nem bem chegou. Eita, aqui, ó. A gente não tem uma notícia boa. Luiz comentou aqui. Vinícius, não é possível um negócio desse. Fábio, aturem Janderson e Carlinhos. Enfim, gente, esses aqui foram alguns comentários em relação a Renato Kaiser. O que é que eu penso a respeito disso, né? Eu acho que foi mais uma vez uma contratação no desespero, como foi Janderson na janela no ano passado, onde o Vitória precisava de um centroavante, a torcida ficava pressionando a diretoria para contratar um centroavante e contratamos um cara por 5 milhões que nem centroavante era, que foi o Janderson. Não estou dizendo que Renato Kaiser não é um centroavante, nem que é um mau jogador. Muito pelo contrário, eu acho que ele, em forma, vai ser titular fácil no Vitória, porque é melhor jogador que Carlinhos e Janderson. É um cara da posição que tem qualidade. Porém, o Vitória contratar um cara machucado, ainda mais se tratando da posterior da coxa, é complicado. Então, a torcida está com toda razão em criticar
Eu espero que ele tenha uma recuperação rápida e que ele jogue logo, porque o Vitória precisa de um centroavante urgente. E o que me causou estranheza foi que a diretoria do Vitória falou que ainda vai contratar 4 reforços até o dia 11, e entre esses 4 está o centroavante. Será que isso quer dizer que Kaiser vai ficar um pouco de molho por conta dessa recuperação? Vamos aguardar para poder entender. Virando a página agora, vamos falar do presidente Fábio Mota, né, que ele deu uma entrevista para Léo Santiago, do Canto Rubro Negro, onde ele falou em relação à SAF. Vamos entender o que é que Fábio Mota falou sobre a SAF? Vamos lá. Aqui com o presidente Fábio Mota, na reinauguração das lojas aqui no Barradão, tá rolando ação e, claro, vou perguntar o que o torcedor tá querendo saber. SAF, em que pé está? Em abril já teria o modelo pronto, Fábio? Como é que tá isso agora? Bom, continua. A gente tem reunião interna sempre da comissão que nós montamos, com o Sica e o pessoal do Vitória, mas fazer uma SAF não é simples. Para você fazer a SAF, você tem que ter a documentação toda exigida por lei. O Vitória tem um problema de muito tempo, que é a falta de escritura do seu patrimônio. Então, nesse exato momento, a gente está nos cartórios, tinha penhora do Decoval, que a gente teve que pagar e parcelar a dívida para dar baixa na penhora. Então, estamos preparando toda a parte documental, que não é fácil, para que a gente aí possa dar sequência. O processo não está parado, está andando, mas tem os requisitos legais que a lei exige, que nesse momento a gente está correndo atrás para cumprir. O contrato de Sica, então, continua valendo, ele continua dentro do processo até quando, Fábio? Sim, o contrato de Sica é até concluir o processo. Ele tem um contrato de 1 ano, mas que pode ser aditivado por mais 1 ano. Ele tem um contrato para finalizar o modelo. Modelo esse que vai para o Conselho, que vai para a Assembleia Geral para ser aprovado. Então, não adianta fazer de qualquer jeito para não ficar mal feito. Tem que ser feito uma coisa que dê segurança ao clube, segurança aos sócios. O Vitória não é qualquer equipe, o Vitória não está fazendo qualquer SAF. Nós temos um patrimônio imensurável e nós dobramos o patrimônio nesses 3 anos do clube com a quantidade de obra que nós fizemos. Ainda temos que concluir o nosso planejamento, que é concluir o CT Leão da Barra, certo? Que é a última das obras planejadas desde quando que a gente que assumiu. Tudo isso agrega valor ao clube. E para encerrar, tem a previsão, Fábio, com relação a essa documentação, já que você falou que aparentemente dá falta muita coisa, qual seria a previsão para concluir, para regularizar e depois para continuar de fato tocando o processo? São coisas que não dependem só do Vitória, né? Tem documento que não existe, tem escritura que nunca foi feita, você está fazendo agora. Então, não depende de cartório, depende de burocracia, mas nós estamos trabalhando em cima disso. É, Colossais, complicado isso aí, né? Complicado porque ele falou que iria já determinar um modelo nesse mês de abril e agora a conversa já mudou. Aí o torcedor já fica apreensivo, chateado. Ainda mais nesse momento ruim, né, presidente? O Vitória não vive um bom momento. Quando as coisas estão boas, quando estavam boas, que o Vitória estava com 22 jogos de invencibilidade, ninguém mais falava sobre SAF, porque as coisas estavam caminhando bem. Agora que o bicho está pegando, o torcedor, com toda razão, tenta encontrar uma solução para que melhore as coisas. Está aí, o presidente Fábio Mota, né, falou que não tem previsão para quando estipular esse modelo, né? Ele falou que está em andamento, mas está andando muito devagar. Vamos aqui falar de Felipe Cardoso agora, gente. Felipe Cardoso, que é um atacante que o Vitória apostou, né, trazendo do Atlético de Alagoinhas, foi a revelação do Campeonato Baiano. E ele tem uma história muito comovente, né? A gente sabe que ele foi um dos sobreviventes lá do Ninho do Urubu, daquele acidente que teve com os meninos da base do Flamengo. E Jorge Nicola trouxe um dado aqui interessante sobre ele. Vamos aqui poder analisar, tá? E a estatística curiosa e importante que eu havia contado para vocês no início do vídeo. Nesse domingo a gente vai ter a oportunidade de assistir ao primeiro sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu de 2019, estreando na Série A do Campeonato Brasileiro. O feito pode ser obtido pelo Felipe Cardoso, que é um meio atacante que pertence ao Vitória. Ele inclusive foi eleito na última segunda-feira a revelação do Campeonato Baiano. E há uma possibilidade real dele ganhar alguns minutos justamente contra o Flamengo. O jogo está marcado para esse domingo no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, quando foi homenageado e eleito melhor, o jogador revelação do Campeonato Baiano, o Felipe chegou a dizer o seguinte, abre aspas, prometi a mim mesmo que dedicaria aos meninos que morreram todas as conquistas que eu tivesse na minha carreira. Carrego esse fardo comigo e eles jamais serão esquecidos. Vale a lembrança de que 10 atletas morreram num incêndio até hoje bem pouco explicado. Importante dizer que o Felipe
pode ser o primeiro a garantir o feito de estrear na Série A entre os sobreviventes do Ninho do Urubu. Vou torcer para que essa história siga sendo escrita e de forma bem bonita pelo Felipe. Tá aí, Colossais, bem legal, né? Saber que ele foi um dos sobreviventes, né? E que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Esperamos que Carpini dê oportunidade ao jovem Felipe Cardoso, que mostrou até qualidade na sua estreia. Não foi uma das melhores estreias por conta de tudo que está acontecendo no Vitória, mas eu acho que ele teve personalidade, né? Mostrou que está com vontade, com garra e determinação, querendo buscar um espaço nesse elenco. Agora basta Carpini dar um pouco de oportunidade para o garoto mostrar o seu talento. Para finalizar, vamos fazer uma prévia. Na verdade, vou mostrar uma prévia aqui do Globo Esporte para vocês sobre esse jogo entre Vitória e Flamengo. Jogo complicado, jogo difícil, mas é uma faca de dois gumes. Se o Vitória conseguir vencer, vai ser um jogo excelente para recuperar a confiança e também, não só dos jogadores, como também da torcida. Vamos ver a prévia aqui. O Flamengo é simplesmente o melhor visitante da temporada entre os times da Série A. Mas o Vitória, jogando em casa, sabe pressionar. O Leão da Barra tem um bom retrospecto como mandante, com 67% de aproveitamento. Mas sua única derrota foi dolorosa, 2-0 para o Náutico, e custou a eliminação na Copa do Brasil. O time que está fazendo uma temporada incrível, o Leão da Barra, perdeu a primeira do ano. E o Flamengo? Ainda não perdeu fora de casa em 2025, com 7 vitórias e 2 empates, além do melhor ataque e da melhor defesa como visitante. Já o Vitória tem uma defesa sólida, mas sofre com a falta de precisão ofensiva. Finaliza muito, mais do que o próprio Flamengo quando joga fora, mas tem uma das piores médias de gols entre os times da elite. Com 2 times ofensivos em campo, os contra-ataques podem ser decisivos. Vitória e Flamengo já marcaram 4 gols assim na temporada, mostrando que sabem explorar espaços deixados pelos adversários. E a intensidade da partida pode gerar outro fator importante: os cartões. O Vitória é o time da Série A que mais recebe amarelos, com mais de 3 por jogo. Com o Flamengo embalado como visitante e o Vitória tentando usar a força de casa, a promessa é de um jogo pegado e cheio de emoção. E o Gato Mestre já tem a escolha para o favorito. Tá bom, Gato Mestre. Você é mãe de Ná para saber quem vai vencer o jogo, é? Mas, falando sério, a gente sabe que o Flamengo é favorito para essa partida, né? O Flamengo está invicto, jogando fora de casa, como foi dito aí. Melhor ataque e melhor defesa de todos os times da Série A. Então vai ser um jogo bastante complicado para o Vitória. Mas se vencer, é aquele negócio, né? O Vitória retoma a confiança. E é isso que a gente espera, né? Estou me aprontando aqui, daqui a pouco vou para o Barradão para poder acompanhar. E vai ter transmissão também desse jogo aqui no canal. Vou estar lá com o meu parceiro Reinaldo Oliveira. Espero que vocês possam acompanhar a gente aqui, tá bom, gente? Esse foi mais um Giro de Notícias. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias que vocês adquiriram aqui neste conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Deixe também seu comentário, que eu quero saber a sua opinião, porque esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque esse vídeo está acabando, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!